Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante Brasil. Bem, pessoal, a gente tem percebido aí na internet essa guerra aí existente entre calvinismo e arminianismo. E geralmente, cada um dos lados diz que tem sido sofrido discriminação, né? Tem passado aí situações difíceis, né? Porque opta por um dos lados da soteriologia, né? Bem, eu percebo assim que há muita gente contando, sabe, querendo também passar a ideia do bom moço, né? Contar a história do bom moço. A gente tem sido oprimido, né, meu? Dizem muitos teólogos arminianos aí, a gente tem sido oprimido pelos teólogos monergistas, né? Porque eles atacam demais, né? Eles fazem uma cruzada santa tal. Só que a gente percebe que os arminianos esquecem-se, né, de que eles também, no passado e até hoje, fazem muitos ataques, né? Até chamando o calvinismo de heresia, de coisa do capeta, do diabo. Por exemplo, a gente não pode ficar pagando de bom moço se a gente não olha para nós mesmos, né? Você pega esse livro antigo aqui, ó, da CPAD, né? Eurico Baxter, né? Que foi um grande missionário das Assembleias de Deus. Ele diz aqui, Introdução à Teologia Sistemática, página 238. Se referindo à doutrina monergística, 10.4.1, uma vez salvo, salvo para sempre. Então ele chama essa doutrina de heresia, né? Já no tempo dos apóstolos havia essa corrente doutrinária, a chamada doutrina dos Nicolaítas. Ali usa Apocalipse 2, 6 a 15. Afirmava que a graça de Deus sobre os crentes é tão poderosa que os atos dos homens, por mais terríveis que sejam, não os afastam dela. Importante salientar que Jesus afirmou que aborrecia tal doutrina. Ou seja, tal doutrina é uma heresia, tal doutrina vem do mundo das seitas, vem da doutrina dos Nicolaítas. Acontece, pessoal, que é o seguinte, quando uma pessoa não entende muito bem uma doutrina bíblica, ele acusa mesmo de heresia, de coisas do gênero. Acontece que ninguém sabe quem é eleito e quem não é eleito. Tá? Você saiba que um porco, quando ele vai para o chiqueiro, ele se sente bem. Já uma ovelha, meu querido, ele não se sente bem, ela não se sente bem no chiqueiro, ela quer sair dali. Assim aquele que pertence a Deus, né? Ele não vai relaxar sua fé ou vai ficar pecando porque ele se acha que é eleito, até porque não tem como saber quem é eleito e quem não é eleito. Tá? É óbvio que pela Bíblia a gente vê alguns referenciais. Pelo fruto você conhece a boa árvore, né? Dá para a gente começar a tirar um referencial, né, de quem é ovelha e quem é bode, né? Agora, veja que na teologia aqui sistemática, na teologia de Eurico Baxter, ele chama de heresia, né, de doutrina dos Nicolaítas, o calvinismo. Então isso já vem de bem distante, né? E eu tenho aqui uma outra literatura, né, que diz o seguinte, né? A literatura diz o seguinte, um e-book, né, impresso. Tudo isso nos mostrará que o calvinismo de fato não é isso que mostram por aí. É muito pior. Lucas Banzoni. Então, os ataques, eles não vêm somente do calvinismo. Eles vêm daqueles que são arminianos. E vêm com força também. Entendeu? Agora você vê, eu leio livros
arminianos, livros calvinistas, livros pós-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, não tem problema nenhum não, entendeu? Agora, o que acontece? Eu peguei esse livro aqui, Assembleia de Deus, Amor de Todos ou Somente de Alguns, Jerry Walls. Uma preocupação deles, dos teólogos arminianos, é o seguinte: eles acham que a pessoa se tornar um monergista, ele não vai evangelizar mais, né? Os ministros das Assembleias de Deus precisam estar cientes desta influência crescente. Nossa, influência terrível, né? Pois ela está contribuindo para a neutralização de importantes ênfases pentecostais e espirituais que nós, historicamente, afirmamos. A influência do pensamento calvinista reformado possa, na verdade, estar corroendo, olha só, está corroendo nosso compromisso histórico com o maior evangelismo que o mundo já viu. Para a palavra de Jerry Walls, no prefácio do seu livro As Assembleias de Deus. Qual o caminho das Assembleias de Deus? Então, é uma preocupação, pessoal, desnecessária, né? Até porque as Assembleias de Deus, ela não consegue mais evangelizar hoje. Na minha época, que eu era da Assembleia de Deus, você não consegue achar ninguém para evangelizar, quanto mais hoje. Em 1987, 88, 89, eu e meu amigo, Adarley Martins, éramos da Assembleia de Deus de Praça da Alegria, Zona Norte. Você pode comprovar lá se quiser. Zona Norte, Praça da Alegria, Assembleia de Deus, Madureira. Nós até uma vez simulamos um engano para tentar fazer as pessoas se envolver com o evangelismo, né? É uma coisa, lógico, errada, né? Eu era imaturo na época, o meu amigo Adarley, nós simulamos um evento que ia ter, mas na verdade era um evangelismo. Sabe o que aconteceu? O pessoal saiu fora. O pessoal saiu fora. As irmãs do círculo de oração, o quê? É isso aqui? Evangelismo? Estou fora. Então, dizer esse tipo de coisa aqui, nós estamos preocupados, né, porque está neutralizando as Assembleias de Deus. Bobagem. Totalmente bobagem. É algo assim totalmente desnecessário, né, fazer uma afirmação dessa. Aí depois vem falar assim, não, o calvinismo ataca a gente, por isso que a gente está escrevendo vários livros, por isso que eu fui motivado a escrever livro contra o calvinismo, porque eles nos atacam. Puxa vida, hein? Ajuda, hein, meu colega? Como é que você fala você que escreve aí livros aí, arminianos, escreve esse tipo de coisa? Se a gente vê aí, ó, congressos como esse aqui, ó, né? Olha só o congresso que está colocando aqui, Congresso de Heresias, Simpósio de Doutrinas e Heresias, em Jiquiá, setor, área 38, lá no Nordeste. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidente, pastor Ailton José Alves, vice-presidente, pastor Ailton José Alves Júnior, nossa, é o pai e o filho, né? Então veja bem, contamos com a sua presença, sexta-feira, dia 6/7/2018, nós vamos estudar sobre seitas e heresias. O que é seitas e heresias para eles aqui, ó? Calvinismo. Ó, vamos estudar o calvinismo aqui, ó. Entendeu? Porque é heresia, a mais diabólica que tem. Vamos estudar isso aí. Então, pessoal, para com esse negócio, meu, de querer fazer sabe, o papel do bom moço, né? Sabe? Para com esse negócio, meu. Para com isso aí não leva a nada. Se você é motivado a escrever um livro por esse motivo, meu querido, desista. E cuidado, tá? Cuidado, que isso daí a gente cai em problemas gravíssimos. Tá? A gente querer reescrever a história, sabe? Querer dizer que... só um exemplo para você, para a gente encerrar aí. Heróis da Fé, que é um livro das Assembleias de Deus. Tá? Se você for ver aqui no índice, a maioria aqui, querido, é calvinista que pregava o evangelho no mundo. Certo? Século XVI, século XVII, século XVIII, os missionários eram tudo, a grande maioria deles aqui no livro citado, inclusive, eram calvinistas. Então, para com esse negócio. Para que isso não leva a nada, tá? Isso daí é uma grande hipocrisia, não leva a absolutamente nada, tá? A própria Reforma Protestante enviou aqui
do Brasil, uma época que não existia evangelho, huguenotes que foram mortos aqui no Brasil, numa época onde não existia nem evangelho protestante por aqui. Então, querer dizer que neutraliza o evangelho, estamos preocupados, olha, puxa vida, que nem Jerry Walls diz aqui, para que isso aí não condiz com os fatos e com a realidade, tá bom? Fica na paz, que Deus abençoe a sua vida e que você possa lutar pelo evangelho de Cristo, tá bom? Amém.